Senhores vereadores, cidadãos de Fazenda Rio Grande, boa noite. Quero registrar aqui a manifestação pacífica, né, do seu Santinor, onde ele reivindica remédios nos postos de saúde de Fazenda Rio Grande. Está desde o início da sessão aqui de pé, de maneira organizada, pacífica, como tem que ser. Qualquer cidadão tem esse direito, né? Inclusive, a gente tem visto no Brasil a juventude se organizando e participando de maneira pacífica. As exceções é um grupo minoritário, né, que a gente não deve considerar. Eu queria falar hoje sobre um projeto que eu protocolei aqui na Câmara, junto com alguns vereadores, e está aberto ainda para recolher assinaturas. Quero chamar a atenção que existe um grande holocausto acontecendo no mundo. Holocausto significa o sacrifício de muitas vidas. O holocausto mais conhecido foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista perseguiu os judeus e matou mais ou menos 6 milhões de judeus. Mas naquela guerra morreram muito mais pessoas. Não foram só os judeus. Por exemplo, a União Soviética morreram 23 milhões de pessoas nessa guerra. 23 milhões. Na Alemanha, 7,5 milhões. Na Polônia, 5,5 milhões. No Japão, 2,5 milhões. Nos Estados Unidos, não chegou a 500 mil. No Brasil, 2 mil morreram. Um total que a gente não tem certeza absoluta, 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, naquele episódio que envolveu o Holocausto. Isso em 5 anos de guerra. Mas existe um holocausto moderno que está acontecendo no mundo inteiro hoje, em que está morrendo de 46 a 55 milhões de seres humanos em um ano. E se trata do aborto. Justamente o ser humano mais indefeso, que não tem condições nenhuma de se defender, que deveria estar no lugar mais protegido do mundo, que é o útero materno. Esses seres humanos chamados, né, tem um termo técnico, né, nascituro, chamados nascituros, eles estão sendo sacrificados no mundo inteiro, e é por ano. O que morreu na Segunda Guerra em 5 anos, são assassinados a cada ano no mundo. E nós estamos apresentando aqui um projeto chamado Estatuto do Nascituro, em que ele reconhece o ser humano com direito à vida desde a concepção. E ele tem que ser protegido no útero da sua mãe. Tem que ser garantido a vida. Tem que ser garantido a ele acesso à saúde pública, para que a mãe possa cuidar da sua gravidez. Então, esse projeto é em defesa da vida. Eu já recebi algumas críticas. Interessante o projeto. Agora vai se preocupar com a saúde, com a educação e com a segurança. Como se fosse um projeto sem importância. Justamente pelo que eu falei. Está escrito que nos últimos dias o coração das pessoas endureceria e elas se afastariam. O amor seria enfraquecido no coração das pessoas. Então, quem está certo nessa questão do aborto? Existem países que legalizam, mas tem países que consideram crime. Quem está certo? Gente, o homem não sabe. Mas você tem que perguntar, o que Deus pensa disso? Não é? Porque o homem não sabe. Um país aprova, o outro é contra. Quem está com a razão? Temos que perguntar para Deus. E se nós formos perguntar para Deus, como a gente viu aqui, 90% do povo brasileiro se declara cristão. Tá? Então está na hora de saber onde está esse povo. Né? Onde está esse povo cristão? Porque ser cristão significa obedecer a Jesus Cristo. Não basta ter apenas o título de cristão. Porque Jesus mesmo disse, me chamo de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. E o que Jesus disse sobre isso? Ele diz, o que Jesus disse sobre isso? Em Mateus 5:20, Jesus diz o seguinte,
Eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então a nossa justiça tem que exceder a justiça comum dos escribas e fariseus para que a gente chegue perto da justiça de Deus, onde está escrito: não matarás. Muito obrigado.